Boa noite, gente. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Deus está na casa, amém? Deus está neste lugar e que você possa sentir a doce e preciosa presença dEle. Vamos orar? Você ora comigo? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer muito pelo privilégio de sermos igreja. Queremos te agradecer porque temos esse lugar para nos reunir, um lugar especial. Nós queremos agradecer pela vida e pela vinda de cada irmão aqui. Uma bênção poder termos comunhão uns com os outros. E nessa hora nós queremos, depois de adorar o teu santo nome, a gente precisa do teu Espírito para que possa falar ao nosso coração. Então eu te peço pela minha vida, que o Senhor use a minha vida com poder e graça, na instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, que eu possa transmitir, aplicar a tua palavra ao meu coração primeiro, depois ao coração dos meus irmãos, para que de fato essa palavra possa produzir muita alegria de te amar e de te servir. Que possa ser uma noite que a gente possa no final deste culto declarar como foi bom ter vindo à sua casa. Então nos ajude, nos abençoe. Eu quero te pedir pelas nossas inquietações, preocupações. Deus, cuida de tudo isso. O Senhor pode em toda e qualquer situação. O Senhor pode em toda e qualquer área. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, faz para a glória do teu nome e para a tranquilidade nossa. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Que bênção, né? Estamos aqui nesse mês de agosto, nós estamos trabalhando servir. E todas as quartas-feiras, os pastores que estarão pregando, nós vamos trabalhar a temática por que sirvo? Ou por que devo servir? Vai ter sempre uma sentença, uma resposta. Hoje, sirvo porque tenho coração de servo. Então, hoje nós seremos ministrado, eu preciso servir, eu posso servir, eu devo servir, porque tenho um coração de servo. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, verso 45. Eu vou ler apenas um versículo, vou fazer a introdução do sermão, algumas considerações e depois vou voltar nesse texto. Aí eu vou ler todo o texto para você entender o contexto. E olha que o contexto é desafiador, viu? Então, vamos lá no texto, Marcos capítulo 10, verso 45, palavra de Jesus aos discípulos, e ele está dizendo assim. Obrigado, meu irmão. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Pois nem mesmo o Filho do Homem, mas para servir. Palavras de Jesus, palavra preciosa, né? Então eu quero começar te dizendo que nós estamos assim diante de uma temática muito desafiadora, que é servir. E aí de repente você vai falar bem assim, por que é tão desafiador assim? Bom, eu estava pensando, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. E por sermos uma sociedade, vivermos numa sociedade capitalista, nós precisamos ou somos influenciados, convidados, motivados a consumir. E aí, nós também
nessa sociedade capitalista que tem a sua característica de relacionamentos superficiais e descartáveis. Então, essa sociedade que tem essa característica de relacionamentos superficiais, a gente está muito mais longe do que perto. E qualquer um aborrecimento, às vezes uma pequena frustração, você rompe esse relacionamento. Então, temos esse desafio cada vez mais complexo de servir, porque não é uma sociedade muito fácil. É uma sociedade que nós estamos acostumados ou motivados a consumir e também um relacionamento mais distante e numa eventual frustração, negação, a gente rompe. Queria sua atenção agora, porque pensando sobre isso, servir é desafiador diante dessa sociedade, e isso porque às vezes também não queremos servir. Pagamos para nos servir, não é verdade? Ocupados demais, achamos que não temos tempo para esse comportamento. Que comportamento? De servir. E se de fato, quando entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, nos constituímos servos, meu convite nessa noite é que eu e você venhamos revelar com atitudes o que temos em nosso coração. Porque Mateus 6, 21 diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, às vezes, por gestos e atitude, nós revelamos aonde está o nosso coração. Não precisamos, às vezes, nem falar. Falamos por gestos e falamos também por atitudes. Marcos 10, 45, Jesus está ensinando aos discípulos sobre ser escravo, servo dele, porque o coração daqueles discípulos estavam desalinhados. Depois você vai saber, quando eu ler o contexto, você fala assim, estava mesmo, hein? O coração dos discípulos estavam desalinhados, mas vamos considerar que eles, como nós, estamos em treinamento. E se estamos em treinamento, sendo assim hoje, é uma excelente oportunidade para aprendermos e assim potencializarmos nossa capacidade de servir e alinhar o nosso coração a coisas maiores. Porque servir a Jesus, servir a igreja, servir na sua família, servir é sempre ligar o nosso coração a coisas maiores. O contexto era de disputa. O contexto do texto era de disputa de posição. Como assim? Vamos lá agora, Marcos 10, 35 a 42, diz assim, nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam ele. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com o que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados. Ouça isso, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram
indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Que contexto, hein? Talvez você não sabia. Talvez quando eu li logo um versículo, vamos ver o que vai se falar, mas a gente precisa considerar o contexto. O contexto era de disputa de posição, e no reino o foco não é poder ou posição, e sim a missão. Servir não é sinônimo de poder, mas de nobreza. Porque servir é nobre, porque glorifica a Deus. Agora, performar é arrogância, porque aponta para você, aponta para mim, aponta para você. Desejar poder e posição gera indignação. O texto diz que os discípulos ficaram com Tiago e João indignados. Talvez quando nós estamos diante desse desejo de poder e de posição, alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos familiares, onde nós vivemos e convivemos, pode ser que nós geramos indignação. Mas entender nossa missão nos leva a servir e com o coração de servo, ouça isso. Servimos de forma curativa e abençoadora. Quando não queremos performance, quando nós estamos de fato querendo servir a Deus, o nosso ato de servir é um ato que cura a vida das pessoas que estão sendo impactadas pelo nosso serviço. E, sobretudo, nós somos abençoados. Então, querido, não deseje posição em lugar nenhum. Deseje entender a missão de servir. E se você começar a servir com um coração de servo, a sua forma de servir será curativa e abençoadora. Aleluia. Por isso, quero tratar com você duas coisas nessa noite. Porque se sirvo porque tenho coração de servo, é porque Jesus ensinou que servir é a missão. Precisamos fazer isso com um olhar macro e micro. Vou te explicar. Se sirvo porque tenho um coração de servo, foi porque Jesus nos ensinou que servir é missão e não buscar posição. Então, precisamos fazer isso com um olhar ampliado, com uma visão maior e uma visão local. Abra sua Bíblia lá em Mateus 9, 37. Gosto desse texto. Mateus 9, 37. Então, devemos fazer isso numa visão macro. A seara é grande. Devemos fazer isso numa visão maior. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Você pode dizer amém? Eu quero dizer para você que nós temos pedido para que Deus envie não apenas pessoas, mas envie recursos. E Deus tem enviado pessoas e recursos para este lugar. Você pode dizer graças a Deus? Quantas pessoas têm chegado para este lugar? Pessoas que têm chegado para a gente cuidar
e pessoas que têm chegado para se unir a nós e a gente continuar trabalhando nessa grande seara. Então, servir, precisamos ampliar a nossa visão, não apenas olharmos para nós e de forma muito micro, só o ministério ao qual eu estou inserido. Porque o sacrifício de Jesus na cruz é algo universal, é para todos. Servir a Jesus não significa servir a uma bandeira, mas servir a uma missão, a alguém que entregou a sua vida lá na cruz para nos comprar. E a partir disso, nós somos então servos dele. A seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se são poucos os trabalhadores, nós estamos aqui. Às vezes eu oro isso. Senhor, se são poucos os ceifeiros, se são poucos os trabalhadores, graças a Deus, porque eu estou no meio dos poucos. E o texto vai dizer: peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós vamos continuar orando para que Deus mande pessoas, Deus mande recursos, Deus mande capacitação do Espírito Santo para a gente continuar fazendo com que a seara dele avance, o reino dele avance. Você pode dizer amém? Então feche seus olhos que eu quero orar agora por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, a seara é grande, mas a tua palavra diz que nós precisamos pedir ao Senhor por pessoas e por recursos, porque o Senhor é o dono da seara. E eu quero, Deus, junto com os meus irmãos nessa noite, louvar o teu nome, porque o Senhor tem sido Deus da provisão dessa casa, aleluia. Não tem nos faltado nada. Obrigado, Deus, por pessoas que aqui servem. Eu já quero agradecer de forma profética por aquelas que ainda vão chegar esse ano, pelos recursos que vão chegar e que o Senhor possa colocar no nosso coração, a começar por mim, aos pastores dessa igreja, aos líderes dessa igreja, que possamos fazer a gestão dos recursos que chegam neste lugar com muito temor no coração, porque o Senhor é o dono da seara, o recurso é seu. Em nome de Jesus, continue a mandar mais trabalhadores, continue a mandar mais recursos, continue a nos ajudar e amplie a nossa visão de reino e da tua seara. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, sirva porque você tem um coração de servo numa visão macro, é seara. Mas sirva olhando para a igreja local. Aí a gente pode ir lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 4 a 6, ele diz: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu quero te dizer que esses argumentos, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, já são argumentos suficientes para nós termos um coração de servo na igreja local. Há um só Senhor. E no momento que você deseja servir, não queira trocar de posição com esse Senhor, mas ainda continue como servo. Porque ele vai dizer dessas argumentações que há um só corpo, um só espírito,
uma só esperança a qual nós fomos chamados, isso deve motivar o nosso coração de servo a servir. E aí, como a gente faz isso? Verso 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não pare de olhar para Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte fazendo a sua função, cada parte a sua contribuição, cada pessoa, cada membro, cada congregado, cada pessoa que ama esse lugar. Quando você está ali no pátio, aqui das nossas instalações, e você passando, você viu um copo descartável estar no chão, e você pega, você está servindo porque você está cuidando da casa do nosso Pai. Agora, quando você olha o copo descartável e passa por cima, ou fala, não vou pegar porque isso não é função minha, pode ser que você esteja com o seu olhar muito fragmentado de seara, de reino, porque nós somos chamados para fazermos a nossa parte. Quando nós chegamos aqui, nós já encontramos com os nossos irmãos do Ministério de Trânsito. Você sabia, ontem nós estávamos conversando na reunião de liderança, depois da reunião acabou, nós estávamos conversando, e eu estava falando com o Ronaldo, que é um dos líderes, é o líder do ministério, e o Bebeto também estava na conversa, a gente estava conversando, e nós estávamos falando que o cartão de visita, Ronaldo está ali, o cartão de visita da igreja está na mão deles. Talvez uma pessoa vai decidir se ela vai voltar aqui ou não naquele primeiro contato lá. E às vezes eu e você passamos lá, nem um boa noite nós falamos para o nosso irmão. É um sorriso, um abraço. Eles estão lá, aqui está no ar, aguinha do lado, cafezinho do lado, eles estão lá a 2 quadras aqui, no sereno. Domingo de manhã o sol é de lascar. Vai lá fora 11 horas. Nós louvamos a Deus porque irmãos conseguem entender que é por causa desse Senhor, é por causa desse coração grande, um coração voluntarioso, um coração que não cabe só a pessoa, mas cabe outras pessoas para amar, servir e cuidar. Se sirvo porque tenho um coração de servo, sirvo porque Jesus ensinou a missão. E aí então posso ver a seara é grande, e ficar feliz porque Ele conta comigo, e ficar feliz porque eu faço parte desse time, faço parte dessa equipe. Lembro-me quando era mais jovem, garoto, coisa triste era tirar o time e a gente ficar para o time de fora, sim ou não? É ou não é, gente? Mas louvado seja Deus, porque no time do Senhor não tem banco de reserva. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então, a seara é grande, a igreja, o corpo de Cristo, ajustadinho, bonitinho, caminhando bem. Se sirvo porque tenho o coração de servo, porque Jesus ensinou que servir é a missão, porque Ele me deu dons. Os outros pastores vão pregar e vão passar por esses caminhos de forma mais profunda. Romanos 12, 4, 8 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem
não exerce todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, usa na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Então, queridos, se você tem dons, é porque Ele te capacitou. E eu quero te dizer que não é sobre performance, mas sobre desenvolvimento de dons. Servir é algo extraordinário. A segunda coisa que eu quero tratar com você. Se sirvo, porque tenho o coração de servo, porque Jesus nos ensinou que não trata de ser maior ou melhor, mas de servir e fazer o que Ele fez. Como assim, pastor? E aí a gente vai falar um pouquinho do que domingo de manhã a gente passou por lá. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, o texto diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que estava sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Servir é olhar para Jesus e servir como Jesus serviu. Andar como Jesus andou. É esvaziar-se a si mesmo e vindo ser servo. O texto é lindo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele esvaziou-se de quem? Bom, antes, diz assim, que o ser igual a Deus era algo que não devia apegar-se. Ei, não se apega a seu título, não. Não se apega a seu cargo, não. Servir é uma missão nobre do crente, que tem a ver com o coração e não com o cargo, e não com as capacitações desse tempo. Como eu falei domingo, se você tem um mestrado, tem uma pós-graduação, se você tem um curso técnico e você usa a serviço do reino, glória a Deus. Mas se você tem várias capacitações e não move uma palha com essa capacitação para que a seara cresça, o reino possa crescer e Deus ser glorificado, de que vale a nossa capacitação? Não é verdade? Então, nesta noite, eu e você precisamos olhar um pouquinho para o que Jesus fez. Você já imaginou que Jesus deixou lá no céu? Alguns textos bíblicos vão dizer que lá no céu, anjos, serafins, querubins estão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória enche esse lugar. Jesus deixou a sua glória. Às vezes a gente não quer deixar um detalhe. Mas Jesus deixou a sua glória. Pense nisso. O texto diz que, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. Obedecer é melhor do que sacrificar. Para servir, é necessário obedecer. É necessário fazer o que de fato Jesus fez. O texto vai dizer, no verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E eu quero te dizer que Jesus, na sua palavra aos discípulos,
Ele vai nos colocar, se eu e você decidirmos a servir, ele vai nos colocar numa posição de importante e de servo. Quer ver? O verso está dizendo, verso 42, Jesus os chamou, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Jesus chama os discípulos assim, não será assim entre vocês. Porque isso aqui é reino. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, pastor, eu queria me tornar importante, então segura aí. Entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, você quer às vezes ser primeiro e importante, muito bom. E se você quer ser primeiro e importante na casa do Pai, vou te dar a receita. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Ou seja, Deus vai nos colocar a uma posição importante. E de primeira, seja servo. Olhe para Marcos. Eu achei muito interessante. Eu tinha olhado o sermão e eu fui buscar um pouco mais de contexto. E achei interessante que nos evangelhos, essa palavra, ela está num contexto anterior, algo que aconteceu antes. Marcos 10, de 32 a 34, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus já sabia que ele estava vivendo o tempo do fim. Jesus, quando essa conversa começa entre os discípulos, e os discípulos sabiam, verso 37 diz, e eles responderam, permite na tua glória que nos assentemos à sua direita e outra à esquerda. Jesus, ele prediz a sua morte e ressurreição, porque ele sabia quando o tempo dele na terra ia terminar. Sabe o que eu queria te perguntar? Você sabe quando tudo isso aqui vai acabar? Você sabe de fato quando tudo isso aqui vai acabar? E eu tenho pelo menos a ideia de que você está respondendo que não. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Então, até terminar, sirva e não crie caso, crie o relacionamento com Deus, com seu irmão. Amém? Se você soubesse que o tempo que a gente tem aqui, a gente seria muito mais desapegado. Jesus, depois de apontar para a cruz, já sabia quando ia terminar. Eu e você não sabemos. Então, se não sabemos, sirvamos. Crie vínculo com o seu irmão. Crie vínculo com Deus. Para servir, a gente não precisa criar casa, a gente precisa criar vínculo com Deus e com o nosso irmão. Servir é algo especial na casa dele. Porque a temática diz, por que sirvo? Porque tenho coração de servo, então bora servir. Bora servir.
Eu fui impactado com essa proposição de pensamento. E que Deus falou assim: você sabe quando isso tudo aqui vai acabar? Nessa manhã, enquanto eu estava estudando o texto, de repente, Deus me leva a essa conversa comigo mesmo e com Ele. Você sabe quando essa conversa toda aqui vai acabar? Quando tudo isso aqui, o seu ministério vai acabar? Tudo isso que você vai fazer, sabe quando vai acabar? Eu, não. Então sirva e não crie caso. Eu só estou ministrando o que Deus falou para mim. Nós temos evidências de que estamos no tempo do fim. Temos evidência. Mas a nossa vida, o quanto ela é dinâmica, difícil, não sobra tempo. Sobra mais argumentos para não servir na casa do Senhor e ao Senhor do que motivações que nós reconhecemos para servir. É só você cumprimentar o irmão. E aí, meu irmão, como é que você está? Está osso, está difícil, estou acelerado, tem tempo nem para me coçar. E assim a gente vai, com as nossas respostas, dizendo que a gente não tem tempo. E aí eu volto lá na característica dessa sociedade, uma sociedade capitalista, onde nós somos servidos. E alguns, ai de ser mal servido num restaurante para ver a bronca que vai dar no garçom, coitado do garçom. No frentista que te serve. Porque nós fazemos parte de uma sociedade capitalista, onde eu estou pagando, né? Você está pagando, mas não precisa ser mal educado. Essa sociedade faz a gente bater pé. E às vezes, se aquele que a gente bateu o pé em algum estabelecimento, de repente entra aqui e fala assim: o cara que me falou comigo lá o cara é crente aqui, ó. Vai dar ruim, não vai? Então calma o seu coração. É a sociedade capitalista, onde nós sentamos, pagamos para ser servido. Onde nós temos relacionamentos superficiais e descartáveis. Nós temos uma distância e é descartável no primeiro não, na primeira frustração, na primeira dificuldade que você tem, você bloqueia, fica chateado, não vou falar. Mas o texto bíblico diz: seja a mesma atitude. Seja a vossa atitude a mesma de Jesus. Eu quero nessa noite, de fato, potencializar o nosso coração, a nossa capacidade de servir e alinhar o nosso coração para coisas maiores, porque servir é alinhar o nosso coração para as coisas maiores. Você pode dizer amém? Servir é alinhar o nosso coração para coisas maiores, porque as coisas de Deus são coisas maiores. Você servir a sua família é algo nobre e maior. Você servir ao seu vizinho é algo nobre e maior. Se a seara são poucos os ceifeiros, se apresente como pouco, mas se apresente. Mas se apresente com o coração. Se apresente entendendo que aonde Jesus mandar é um lugar para servir. Para conectar o nosso coração. Se sirvo porque tenho o coração de servo, porque Jesus ensinou que a missão, ele ensinou a missão. Nessa noite nós estamos aqui. Nós vamos cantar uma canção agora.
E eu queria que você pudesse primeiro olhar para a seara. Pensa no mundo, sem fronteiras. Aonde você serve andando, aonde você serve custeando, porque quando você participa de uma ação missionária, o seu recurso vai lá na outra ponta onde eu e você não podemos ir. Você serve orando. Você serve orando. Você serve abraçando. Você serve sorrindo. Você serve ligando. Você serve numa mensagem. Senti sua falta. Eu te amo em Cristo Jesus. Quando você vier na igreja de novo, eu quero ganhar um abraço seu. Você serve. Você serve quando você se olha assim, rapaz, tem uma luz queimada ali. Eu não consigo trocar, eu não posso trocar, não sei trocar, mas eu posso dizer com carinho, vou chamar quem é o responsável assim, ó, aquela luz ali está precisando de um reparo. Está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar, eu só estou te avisando para a casa de papai ficar linda. Servir é quando a gente serve de coração, e quando servimos de coração, a gente serve de forma curativa e abençoadora. O meu serviço precisa te curar e precisa te abençoar. A seara é grande. Agora a igreja é um lugar, a igreja local ela é linda, é um corpo que você faz parte. E que você deve fazer desse lugar um lugar muito especial. Um lugar onde você olhe para Jesus, faça a sua parte e desenvolva seus dons. Você tem dons? Tem. Todo crente tem um dom. E a gente precisa colocar a serviço do Rei Jesus. Glória a Deus. Sirvo porque tenho um coração de servo, porque Jesus ensinou que servir é a missão. Sirvo porque tenho um coração de servo, porque Jesus nos ensinou que não tratava-se de maior ou melhor, mas de servir e fazer como Ele fez. Nessa noite, meu desejo, e por certo é o desejo de Deus segundo a palavra, é que eu e você venhamos aceitar o desafio de servir mais e melhor. De cada irmão, de cada visitante que chegar aqui nessa casa, você vai servir com um aperto de mão. Você serve quando você se interessa pelo outro. E aí, você é da onde? Faz o quê? Poxa, a primeira vez que vem? Poxa, que bacana, hein? Volte mais vezes. Eu já vim aqui 3 vezes. Puxa, a primeira vez que eu te notei, quero te dizer que é uma bênção estar com você cultuando. Você serve quando você nota o outro. Você serve quando você se preocupa com o outro. Você serve quando você adora ao Senhor neste lugar. Você serve quando você ora neste lugar. Você serve quando você contribui neste lugar. Na realidade, o prazer é nosso. E a boa notícia é que, diferente dos times na época lá do primário, na época da nossa infância, dos times que tiravam e às vezes deixavam a gente na reserva, a boa notícia é que no reino de Deus, na casa de papai, não tem time reserva, todo mundo joga. É só achar o nosso lugar. É só achar aonde brilham os olhos. E aí, aonde brilhar os olhos, você vai fazer com excelência. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar consagrando a nossa vida. Se você não sabe quando vai terminar, sirva. Que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Então, isso é mais dele e menos de nós.
É mais da graça dele, mais do amor dele, mais da paz dele, mais da alegria e menos do nosso egoísmo, da nossa indiferença, menos da nossa altivez, menos da nossa incredulidade. Servir, a gente serve porque entende a missão. A gente serve porque Ele fez e lidera a gente pelo exemplo. Então, nessa noite, nós estamos aqui, Deus está preparando a sua igreja, porque tem coisas ainda maiores que Deus vai liberar para a nossa igreja. Você pode dizer amém? Tem desafios, tem coisas que Deus está entregando à nossa igreja. E esses desafios serão vivenciados por nós quando nós tivermos o coração de servos. Só com o coração de servo, capacitados pelo Espírito Santo e orientados pela palavra, que nós vamos dar conta de cumprir aquilo que Deus deseja que venhamos fazer na cidade, para a cidade de Itaboraí. Aquilo como nós vamos servir, nós vamos abençoar as nossas famílias e vamos abençoar as famílias que estão à nossa volta, somente com o coração de servo. Então Deus está te recrutando. Deus hoje, Ele quer que eu e você venhamos ficar de pé e Ele se dizer assim, olha, você faz parte de um exército poderoso, você faz parte de um time vencedor, você faz parte de uma equipe instrumentalizada pelo poder do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Nós fazemos parte de algo grande. Ei, sirva, porque servir a Jesus vai nos conectar a coisas maiores. Mas servir só por desejar poder e posição só vai apontar para o nosso egoísmo, para a nossa natureza caída lá do Gênesis. Foi lá no Gênesis que a gente caiu. Lá no jardim que a gente tinha tudo. E a gente não pode nem falar assim, não, mas no jardim faltava isso. Não, mas no jardim faltava aquilo. Não, porque a igreja falta isso. Não, porque assim é. Não. Aonde nós caímos, tínhamos tudo. Lá no jardim do Éden, tínhamos tudo. Então eu quero te dizer, de igual modo, nós temos tudo que nós precisamos para ser um bom mordomo. Você pode dar um glória a Deus? Só para te lembrar, nós temos um sacrifício na cruz que nos comprou. O nosso pecado está pago. Nós temos a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Nós temos o Espírito Santo, que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele mora na gente. Ele mora em nós. Meu Deus. Então, nós temos uma igreja linda. Nós temos irmãos aqui poderosos, preciosos, valorosos, amorosos. Falta o quê? Falta o meu e o seu coração se conectar a coisas maiores. A disputa, o poder estão nas instituições corporativas. Jesus falou para os discípulos. Ele diz, não será assim entre vocês. Jesus está dizendo, ei, família Pibita, não será assim entre vocês. Somos irmãos um dos outros. Somos mordomos. Somos agentes transformadores. Somos agentes da graça. Somos homens e mulheres comprometidos em amar a Deus, servir a Jesus e cuidar um do outro. Eu quero orar com você, para você servir. Ah, o pastor agora quer que sirva de qualquer maneira. Não é isso. Sabe o que Deus está falando? Para que cada irmão que está aqui nesta noite possa primeiro sair daqui com o desejo de servir mais e melhor a sua família. Você pode dizer amém?
a sua família, a sua casa, as pessoas que convivem com você, é a sua primeira célula missionária. E aí, quando você olha para a missão que Jesus te deu, para ser o melhor pai, melhor filho, melhor patrão, melhor colaborador, melhor vizinho, aí a gente vai para a igreja agora, para eu ser um bom servo do Senhor. Para eu ser, neste lugar aqui, o melhor que eu posso ser até que Jesus volte. E isso vai precisar de coração. Não é de técnica, é de coração. Não é de performance, é em comportamentos alinhados com a palavra. Sabe, Jesus sabia que estava na hora dele ir embora. Jesus predisse a morte e a ressurreição. E ele se entrega. Eu e você não sabemos quando toda essa encrenca aqui vai acabar. Nós só sabemos que nós temos o hoje. E eu quero te convidar para que você olhe para o hoje como um presente, como o tempo diz presente, mas como a palavra diz, o verdadeiro presente do Senhor. E nós vamos orar para que Deus possa nos capacitar para servir melhor. Você pode dizer amém? Pastor, não é questão de capacitação, é questão de chateação. Deus vai cuidar da sua chateação. Olha a sua chateação, bota do lado da cruz de Jesus. Ela é maior ou menor? Menor, né? Então, resolve com ele isso aí. E nós vamos ser melhores na caminhada. Deus tem algo para te dar, para você servir melhor lá na sua casa. Deus tem algo para nos dar como coletividade, para a gente servir melhor a cidade e na cidade. Eu creio. A nossa igreja tem recebido da parte de Deus algo para a gente fazer na cidade e abençoar a nossa cidade de forma poderosa, amém? Então nós vamos orar. Põe a mão no seu coração. E eu queria te dar alguns segundos para você fazer, Senhor, faz a sua oração. Senhor, eu entendi isso. Senhor, eu entendi aquilo. Senhor, eu tenho que consertar aqui, ó. Senhor, eu estava com a visão fragmentada, olhando só para mim, hein? Mas a seara é grande, hein? E graças a Deus o Senhor conta comigo, hein? Manda mais gente, manda mais recurso. Isso. Senhor, eu entendi que a igreja local é com coração. Entendi que a missão é servir. E aí a gente ora em nome de Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, envolvido com essa atmosfera de adoração, de reflexão, em que podemos ser melhores na caminhada. Se os discípulos estavam ali, alguns indignados, outros desejando uma posição melhor ou maior, às vezes nós estamos de igual forma, às vezes nós estamos e nos apresentamos assim, mas eles estavam em treinamento e nós também estamos em pleno treinamento, até que o Senhor volte, nós podemos ser melhores na caminhada. E hoje nós entendemos que precisamos servir porque temos coração de servo, porque o Senhor nos ensinou e, sobretudo, nos lidera pelo exemplo. E não trata-se de performance, não trata de ser melhor ou maior, trata-se de servir. Então, até que o Senhor volte, que o Senhor nos encontre fiéis. Obrigado porque temos tudo que precisamos. Temos a palavra, temos a orientação do Espírito Santo, temos uma igreja forte, bíblica, temos irmãos preciosos, valorosos, gente que é envolvida a coração, gente que
trabalha no servir em todo o tempo aqui, gente que contribui com os seus recursos de forma generosamente. Pai, não nos falta nada. Às vezes o que nos falta é com a gente, falta a percepção de algo melhor, falta a percepção de que o Senhor quer algo precioso e maior para nós. Se servir é conectar. Sim, Pai, se servir é conectar o nosso coração a coisas maiores, é isso que nós queremos. Então, Pai, que o Senhor cresça. Sim, Pai, cresça.